Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O que você consegue ver? Olhando para isso aqui, o que você consegue ver? Alguns vão dizer assim: pastor, estou vendo aí a igreja, o púlpito, a tela, estou vendo o ambiente, e eu quero te convidar para enxergar o que eu estou enxergando. Eu quero te convidar para ver o que eu estou vendo. Meus irmãos, chegará um tempo, e esse tempo, claro que depende muito de nós. Nós não estamos em uma igreja onde alguns trabalham. Nós estamos em uma igreja onde todos nós estamos envolvidos com um trabalho. Amém, meus irmãos? Então depende de nós, mas eu creio que eu vejo. Esse ambiente que nós estamos aqui, meus irmãos, esse espaço vai ser só nossa cafeteria, nossa área de lazer. Glória a Deus. Eu creio. Não há vaidade, não há orgulho, meus irmãos, mas eu represento algo muito grande. Você representa algo muito grande. Não aceite nada menos do que a qualidade do que o céu tem para te oferecer. Aleluia. Se não é o que o céu tem para te oferecer, meus irmãos, não pode ser interessante para nós. Eu creio que Ministério Jireh, meus irmãos, essa semana alguém me perguntou assim: você está em Limeira ou você está em Cordeirópolis ainda? Eu disse: nós estamos de Cordeirópolis. Eu disse: como assim de Cordeirópolis? Porque nós estamos aqui. Aleluia. Mas nós iremos para todos os lugares aonde Deus quiser nos enviar. Eu creio que o Ministério Jireh, meus irmãos, impactará cidades. Pastor, como que você vai? Olha os pastores aqui, ó. Aqui. Está tudo aqui misturado nesse meio aqui, meus irmãos. Chegar um tempo que Deus vai pegar esse povo e vai, espalhar por essas cidades, e nós vamos incendiar todos os lugares aonde Jesus quiser nos levar. Quantos creem assim, meus irmãos? Chega assim, sirva com essa ótica. Só tem uma coisa que pode impedir que isso aconteça: se Jesus voltar antes. Aí eu não tenho interesse de fazer mais nada, aí eu quero estar com Ele na eternidade. Glória a Deus. Meus irmãos, abram comigo a sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Aproveitando que você já está em pé. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Eu estou meio inspirado, não sei porquê. Mas eu creio, eu vejo caravanas chegando para nós palestrarmos para eles sobre como Deus tem feito para acontecer tudo o que está acontecendo na nossa vida. Em nome de Jesus, eu creio que pessoas virão até nós, e nós seremos, meus irmãos, nós seremos um celeiro. Aleluia, que terá tudo aquilo que as pessoas precisam para que o reino de Deus seja estabelecido nelas e através delas. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim: estai firme, pois, ou melhor, estai pois firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém, meus irmãos? Podeis assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você tem noção de que nós já passamos quase 2 horas nesse lugar? Aqueles que chegaram desde as 8, como nós chegamos, nós já estamos quase 2 horas nesse ambiente, e ele ainda está gostoso para estar aqui, meus irmãos. O que faz isso? É porque Deus está conosco. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa manhã nós temos um tema específico, necessário,
e transformador para as nossas vidas. Eu quero falar sobre o Evangelho de Cristo, que é livre e nos chamou para a liberdade. É muito importante nós, antes de mais nada, meus irmãos, entender que a base nossa a base nossa de fé e de prática, ela precisa ser a palavra. Antes de qualquer tipo de ensinamento cultural e voltado para qualquer tipo de denominação, acima disso, sempre precisa estar as Escrituras, sempre precisa estar a palavra. Depois, dependendo de ocasiões e necessidades, devido a culturas e ambientes, se faz necessário adaptações para que o Evangelho flua naturalmente naquela cidade. Vou dar um exemplo bíblico de um cotidiano e depois um atual. A Bíblia fala que Paulo, escrevendo aos Coríntios, e ele dá um ensinamento para a igreja de Coríntios que você não vai ver em nenhum outro lugar na Bíblia. Você não vai ver ele aplicando isso em nenhuma outra igreja, ou recomendando isso para nenhuma outra igreja, porque foi específico para uma necessidade da igreja de Corinto. Isso nos dá a entender que, dependendo da cultura, da região, do local, adaptações são necessárias. E Paulo, na igreja de Corinto, ele fala sobre a necessidade das mulheres usarem um véu na sua cabeça. Só que você não encontra isso aplicado ou exigido como regra para que as mulheres estivessem na igreja. Então nos dá a entender que Paulo não está falando de uma aplicação doutrinária. Ele está falando de um costume necessário para um ambiente. E ele diz que, quando você vai ver o contexto do momento, da história, da cidade, você vai entender que Corinto, uma metrópole da época, que recebia, por ser na costa do mar, recebia embarcações do mundo inteiro, pessoas de todos os lugares, de todos os ambientes. Quando o Evangelho chega nessa cidade, é uma cidade totalmente dominada por idolatria. E inclusive uma das mais fortes, uma das mais patentes da cidade, era o templo da deusa Diana. E ele era badalado porque o seu ritual sacerdotal tinha a ver com mulheres que tinham intimidade com homens como modelo de culto. E é claro que isso atraía. O Evangelho chega na cidade de Corinto. Deus começa a salvar a vida, inclusive essas mulheres que antes cultuavam nesses cultos, mas agora elas vêm para a igreja de Deus. E por ser as mesmas mulheres e elas precisarem estar de forma diferente, constantemente era necessário elas terem a cabeça raspada, porque elas precisavam usar peruca para estarem diferentes para todos os dias, para que elas pudessem receber pessoas todos os dias. Agora essas mulheres com a cabeça raspada, por causa da cultura do seu culto, se convertem ao Deus de Israel. Ouve o Evangelho que Paulo pregava e crê em Jesus. E agora elas vêm para a igreja. Os homens que chegavam de viagem viam as mesmas mulheres que cultuavam lá fora, na igreja de Corinto, e achavam que as práticas eram as mesmas. E então chegavam mal intencionados, e aquilo começou a causar um desconforto. Foi necessário uma aplicação doutrinária para aquele momento. Então Paulo diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, a
a mulher aqui nesse culto, ela vai precisar usar o véu. Em que condição ela vai precisar usar o véu? Enquanto sua cabeça estiver raspada. Porém, o seu cabelo é o seu véu, significando que se o cabelo tivesse crescido, não havia necessidade do véu. Porém, enquanto a cabeça estivesse raspada, para não haver confusão na igreja, aplicaria-se o uso do véu. Olha na Bíblia e vê se você acha isso em algum outro lugar. Porque Paulo, ele aplicou aquele costume para aquela igreja? Por causa de uma necessidade. Uma vez, um missionário de Portugal, estando com a gente em um culto, ele falou assim que lá em Portugal, quando uma pessoa tem uma consideração muito grande por você, ele te recebe na casa dele, e pela consideração, ele serve lá um cálice do seu melhor vinho, do vinho mais caro que ele tiver, ele oferece. E não tomar aquele cálice de vinho se torna algo totalmente ofensivo àquela pessoa que te recebeu. Então nós observamos que existem aplicações que elas são necessárias de acordo com ambientes e de acordo com culturas. Então se faz necessário certas aplicações, mas isso não significa que essas aplicações elas precisam fazer parte do rol de doutrina da igreja. E nós precisamos separar as coisas para que não haja confusão. Nós podemos classificar como doutrina tudo aquilo que o Evangelho nos manda seguir, tudo aquilo que a palavra nos manda seguir. Isso é doutrina. Doutrina, ela vai ser a mesma no Brasil, ela vai ser a mesma nos Estados Unidos, na China, no Canadá, em qualquer lugar do mundo. Doutrina não muda, porque ela está baseada na palavra, e a palavra é a mesma em todos os lugares e em todos os tempos. Ela não tem variação. Isso é doutrina. Costumes é de acordo com área. Não tem como eu chegar na Escócia, de acordo com o seu costume de cultura e de vestimento, e aplicar lá que o homem precisa usar uma calça, porque há um costume, há um jeito, há um formato, e é daquela cultura. Isso não significa que por causa daquela cultura, Cristo não possa salvar um escocês que reconhece Ele como Senhor da sua vida. Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque existe muita gente matando gente, porque coloca os costumes que ele acha que ele entende que é necessário acima do Evangelho. E todas as vezes que nós colocamos qualquer coisa acima do Evangelho para a salvação do pecador, nós começaremos a ter problemas com a transformação de vidas, porque quando nós colocamos os costumes acima do Evangelho, nós teremos pessoas convencidas, mas dificilmente teremos pessoas convertidas. E as pessoas convencidas, ela acredita que é de acordo com o seu vestimento, é de acordo com a regra de um ambiente, é de acordo com qualquer lugar, e só não concorda que o Evangelho precisa estar em primeiro lugar, e aí ela se convence daquele modelo. Mas na verdade, quando ela vê alguém que não segue aquele modelo, pronto, acabou a salvação. Como se a salvação fosse Cristo mais alguma coisa, Cristo mais esse tipo de culto, Cristo mais esse tipo de vestimenta, Cristo mais esse tipo de palavra. Não, para sermos salvos,
Cristo é único e suficiente. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então nós precisamos entender essa realidade. E eu quero ler com os irmãos uma introdução sobre o assunto dessa manhã, que nos diz que Cristo, e foi Cristo quem morreu para reconciliar o homem com Deus. Então, não tem outro meio de reconciliação, não tem outra metodologia para o homem se aproximar de Deus. Cristo morreu para a reconciliação. A fé em Cristo é o único requisito para ser salvo. Não dá para ser a fé mais isso. Não, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas é possível que alguém creia e não tenha tempo de ser batizado, então está resolvido. Mas aquele que não crê será condenado. Então o crer é essencial. A fé em Cristo é o único requisito para ser salvo. Jesus, ele criticava veemente os fariseus, porque por eles imporem fardos muito pesados. Você lembra que Jesus falou assim: vocês são hipócritas. Hipócrita é uma palavra forte demais, porque tem a ver com alguém que exige alguma coisa que ele mesmo não pratica. O nome disso é hipocrisia. Você acha que alguém tem que fazer alguma coisa que você mesmo não faz. E Jesus, ele criticava demais os fariseus, e ele chegou a dizer assim: olha, vocês tentam coar uma mosca, mas deixam passar diante de vocês um camelo. Então essa expressão é muito forte, porque ele está falando da cultura, do sistema judaico de religião, onde se impunha fardo pesado sobre as pessoas, fardos que nem mesmo aqueles que colocavam tinham condições de segui-lo. E a religiosidade causa desânimo e culpa. Se você não, fica só para mim, mas eu já. Quantas vezes? Porque alguém colocou lá uma campanha de 40 dias, não sei o que, e você começou, não deu conta de terminar, e você sentiu uma acusação muito grande na sua vida. Quantas vezes alguém falou assim: olha, se você não jejuar, Deus não opera. Se você não ir para o monte, Deus não opera. Como se o operar de Deus estivesse associado a alguma ação humana, como se o agir de Deus estivesse associado a algum esforço humano. Nada que recebemos da parte de Deus tem a ver com o esforço humano. É pela graça e pela misericórdia que Ele tem pelas nossas vidas. Porque se dependesse de nós para alguma coisa, coitado de nós. Não, mas é por graça, é por misericórdia. E aí a gente impõe uma religiosidade, e as pessoas vão se desanimando, porque fica algo tão inacessível, porque fica algo tão difícil de alcançar, tão difícil de fazer, e nós julgamos que não temos condições de nos achegar a Deus, por causa das regras que muitas das vezes são nos impostas. E isso, ao invés de aproximar pessoas de Deus, acabam distanciando elas, tanto de Deus quanto da igreja. Nós encontramos um monte de pessoas dizendo: não tem condição de seguir o Evangelho,
Mas nessa noite eu declaro, nessa manhã, perdão, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, aleluia, Cristo te chamou para a liberdade, aleluia, seja livre para adorar, para servir, aleluia, tudo que Deus vai fazer depende única e suficiente da misericórdia e da graça, e não é nada por mérito humano. Você já ouviu alguém dizer assim: essa é a geração mais fraca de cristãos que apareceu? Quando alguém fala isso, na minha concepção, eu digo: glória a Deus por isso, aleluia, porque não está já parou de estar na dependência humana, parou de estar na capacidade humana. Se essa é a geração mais fraca, essa será a geração mais avivada. Paulo disse, aleluia, quando eu estou fraco, aleluia, nesse momento que Deus me faz forte. Paulo está dizendo: eu estou me esvaziando da minha capacidade de fazer e passando a confiar que agora é só Ele, aleluia. Quando nós confiamos que é só Ele, o sobrenatural vem, aleluia, a glória se manifesta, o poder de Deus transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz: por isso então eu me alegrarei mais na minha fraqueza do que nos meus momentos fortalecidos. Louvado seja Deus. 2. O perigo da adição ou de impor coisas além do Evangelho. O ser humano, ele tenta colaborar com a sua salvação, criando regras, rituais e um monte de ideologias, como tentando criar um meio de se justificar diante de Deus. Isso não passa de barreiras que às vezes não tem nenhum princípio. Gálatas capítulo 2 versículo 4 diz assim: esta questão surgiu na igreja dos Gálatas, porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Paulo está dizendo aqui de alguns disfarçados de irmãos começaram a se infiltrar no meio da igreja, e essa infiltração não era simplesmente estar lá no meio, mas começar a persuadir pessoas. E nesse ponto aqui nós precisamos entender algumas coisas importantes. O nome desses eram os judaizantes, e eles se infiltravam no meio da igreja para dizer que a fé em Jesus era importante sim, mas se ela não estivesse pautada, baseada na lei de Moisés, ela não era possível. Agora aqui nós precisamos matar essa charada e aliviar nosso coração de todo sentimento de culpa, de todo sentimento de fracasso, porque não conseguimos alcançar o que alguém nos disse que nós temos que fazer. Há uma diferença gritante entre judeus e gentios. Judeus eram todos aqueles que eram da nação judaica. Gentios eram todos aqueles, ou são até hoje, na linguagem deles, todos aqueles que não são judeus. Então houve essa classificação, judeus e gentios. Eu e você somos classificados na cultura judaica como gentios, porque nós não somos da nação judaica. É muito
importante nós entendermos isso, porque na lei judaica, inclusive Paulo ele diz que Timóteo ele tinha uma natureza diferente, era um discípulo de Paulo. Timóteo ele era filho de uma mulher judia, mas o seu pai era grego. Só que a sua mãe e a sua avó eram de uma fé inabalável. Porém, o seu pai não tinha a mesma fé. Timóteo nasceu nesse meio. E a Bíblia diz que Paulo circuncidou Timóteo, para que ele pudesse atuar no meio dos judeus, livremente, sem nenhuma condição dos judeus o apontarem para alguma coisa, porque uma coisa é o judeu, outra coisa é o gentio, outra coisa são aqueles que não são judeus. A cultura de local muda muito, e em relação a isso nós precisamos ter uma clareza muito grande, de que há uma diferença do que se prega, ou melhor, do que não, da forma que se prega para um judeu, do que da forma que se prega para um gentio. E é interessante que você vai ler em Atos capítulo 15, os irmãos da igreja de Jerusalém ouve que Paulo pregando aos gentios, o Espírito Santo começou a batizar os gentios, a graça se revelou a eles, e eles começaram a ser transformados, e isso chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Eles mandam uma carta para Paulo, e diz: Paulo, nós precisamos que você compareça aqui na sede, porque precisamos tratar uma questão doutrinária, mais ou menos isso, trazendo para os nossos dias. Compareça na central com urgência. Paulo pega a carta, vai para Jerusalém. Quando você lê Atos 15, você acha que a igreja primitiva, com todo aquele poder, com toda aquela glória, não tinha problemas igual as igrejas atuais têm? Leia Atos 15 que você vai ver. A Bíblia fala que quando Paulo chega na igreja, está a multidão de gente, um alvoroço, e uma discórdia muito grande, porque eles diziam: é impossível que o mesmo Deus que opera na nossa vida, o mesmo Espírito que veio sobre nós, Atos 2, é o mesmo Espírito que está operando na vida dos gentios. Paulo, explica isso para nós. E aquele alvoroço, e Paulo tentando explicar, e ele dizendo: não tem jeito, não tem jeito. Aí o texto diz que Tiago pediu a palavra, e inclusive, vamos ler lá, Atos capítulo 15, Atos 15, versículo 10 a seguir. Vamos do 7 para ver como é que estava a situação. Atos capítulo 15, versículo 7. Olha só, Paulo comparece à audiência da sede de Jerusalém, e estava mais ou menos assim, Atos 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varão, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Deus, que conhece o coração, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem os vossos pais, nem nós pudemos suportar?
mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Então a multidão se calou e escutava Barnabé e a Saulo, que cantavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio dele entre os gentios. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens, aqueles que não eram gentios, busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o seu nome é invocado, diz o Senhor que faz estas coisas. Então, que são conhecidas desde a eternidade, pelo que julgo, e agora está aqui a regra. Olha aqui um pouquinho para mim, nós já vamos ler versículo 19 e 20. Aqui está a limitação dada para a igreja, o que foi decidido dentro dos princípios da palavra, que é regra doutrinária de costume para a igreja. Versículo 19: pelo que julgo que não devemos perturbar aquele que dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreva-lhes. Agora olha só, qual que é a regra para a igreja que não é dos judeus? Escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado, e do sangue, do que é sufocado e do sangue. Olha aqui agora, o que a igreja que não está dentre os judeus precisa seguir como regra? Primeiro, se abster das coisas oferecidas aos ídolos. E eu fico doido quando eu fico vendo, meus irmãos, pessoas cheias de religiosidade, que diz que você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, no meio da igreja, impondo regras que mais afastam do que trazem a fé em Cristo. E depois você vê essas mesmas pessoas não observam a palavra. E estamos em uma época, onde as festas culturais estão esparramadas por aí. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não temos nada contra se ajuntar, nós não estamos nada contra como comer comidas típicas desse período, nós não temos nada contra fazer festas típicas, junina, julina, essas coisas, não temos nada contra isso. O problema é, a partir do momento que dizem que estas festas, elas são oferecidas a fulano, ciclano e beltrano, aqui está o contrário. E aí você vê as mesmas pessoas que apontam e dizem que não pode isso, não pode aquilo à igreja, preparando os seus filhos a caráter. Até aí tudo bem, até aí tudo tranquilo, mas a partir do momento que alguém diz que essa festa é oferecida a um ídolo, nós estamos contrariando o primeiro princípio. Nós não podemos participar, é a única regra que temos, não participar daquilo que é oferecido aos ídolos. Paulo dá um ensino sobre isso. Ele diz assim: olha, quando vocês forem em uma casa, vocês forem recebidos lá, e tiver uma mesa posta, e alguém dizer para você: coma e beba, Paulo diz assim: coma e beba com alegria. Porém, se vocês chegarem numa casa
alguém pôr uma mesa e dizer: isso aqui foi oferecido para o ídolo tal, disso vocês não comereis. É isso que é para nós. Depois ele diz assim: outra regra que a igreja que não é dos judeus precisa seguir é fugir da prostituição. Prostituição aqui está generalizado como todos os tipos de pecados relacionados à vida íntima. Aqui está todo tipo de pecado relacionado à intimidade. Paulo diz assim: isso vocês não devem, escrever para eles que eles não devem praticar. E depois da carne sufocada. Isso aqui é o que é imposto para nós, como princípio sadio de igreja. Tudo que passa disso pode até ser necessário, dependendo da localização, dependendo do lugar. O Brasil, no modelo mais, como que eu posso dizer, maior atual, foi evangelizado por missionários suecos, de uma região, de um clima totalmente diferente do Brasil, de uma cultura totalmente diferente do Brasil. E eles chegaram aqui de acordo com o modelo que eles tinham costume. Chegaram de terno e de gravata. E aí começaram a pregar o evangelho. Deus os usou de uma forma poderosa, a ponto de que hoje é a maior denominação evangélica no mundo. Só que não porque eles, de acordo com a cultura da sua região, tinham a obrigatoriedade de usar o terno e a gravata, significa que isso é uma regra para a salvação, que isso é uma regra para a igreja, que isso é uma regra para alguém. E nós precisamos ter a clareza disso, nós precisamos ter o entendimento disso, porque às vezes, meus irmãos, não faz sentido. Você concorda comigo que não faz sentido? Se a graça de Deus, o poder do evangelho, a manifestação do Espírito, ela estiver vinculada ao tipo de vestimenta que eu estou, logo Cristo não é suficiente, logo Cristo não é Senhor, logo sempre vai dar base para alguém dizer: é Cristo mais isso. Você concorda comigo que é claro que tem ambientes que são mais privilegiados, né? Aonde há um ambiente climatizado, aonde há um ambiente onde é possível se manter assim, mas às vezes você vai visitar alguns lugares, a gente vai a alguns lugares e em um dia de clima quente, do calor que nós sabemos que faz na nossa região, e aquele ambiente apertado, poucas pessoas, e aquele calor assustador, e você vê a obrigatoriedade como se fosse uma regra para Cristo operar, para Deus agir, um tipo de vestimento, e a pessoa ali pingando suor, e tem que ser daquele jeito. Eu entendo que cada um aplica o princípio que acha correto, mas nós não podemos colocar isso como regra para Deus operar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Amém? São perigos de uma adição ao evangelho. 3. A fé em Cristo é simples. É os homens que complicam tudo. Há uma simplicidade na fé em Cristo. Efésios capítulo 28, versículo 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante fé.
Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie nisso. Como que nós somos salvos? Pela graça. Graça no seu modelo mais usado, é um favor imerecido. Nós recebemos sem merecer, e não há nada que nós faremos que nos fará merecer. É favor imerecido. Nós não merecemos, aleluia, mas Deus, no seu infinito amor e misericórdia, aleluia, Cristo morreu sabendo que muitos não iam entender e aceitar essa graça, mas mesmo assim, Ele passou pela cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mediante fé, não é do humano. Eu acho lindo quando diz que não vem por obras. Há uma realidade, há um princípio de que obras não salvam, porque se obras salvassem, tem um povo que estava muito mais salvo do que nós, que faz muito melhor do que nós, tudo isso, mas não é pelas obras. Porém, há uma aplicação de que todo salvo, que teve o seu coração transformado, a sua alma regenerada, por ocasião da aparência de Cristo com a sua vida, por ocasião do caráter de Cristo, está incentivando as suas ações. Então ele começa a praticar obras que antes não fazia. Ele olha para o necessitado e ele sente a necessidade de ajudar. Ele olha para uma situação, e Tiago disse assim: olha, se vocês forem na casa de alguém que está com fome, e você orar por ele e dizer assim: Deus vai te abençoar e ir embora, você não fez nada por ele. Então a Bíblia diz assim: obras não salvam, mas há uma prática de boas obras na vida de todo aquele que é salvo. Só que isso não é para ser salvo, é porque somos salvos. As obras não são para me salvar, aleluia, porque eu ajo como Cristo agiu, eu faço como Cristo fez, eu ando da forma que a palavra de Deus me manda andar. Quantos entendem isso, meus irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Existe 3 pilares que norteiam a vida de um salvo, e são os 3 fundamentos principais. Aqui nós temos o tripé, né? É isso aqui, ó, salvação tem um tripé que sustenta, para que toda essa estrutura aqui ela esteja em pé. Ela depende daquele posicionamento dos 3 pés que dão base, que estruturam e suportam todo o peso daquilo que está em cima. Então existem 3 pilares fundamentais, e a salvação não depende de nada mais além disso. Primeiro, justificação pela fé. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Repita comigo: primeiro pilar para eu ser salvo é justificação. Justificação é: eu não tenho mérito, eu não mereço, eu não posso, nada que eu faça pode me fazer ser salvo,
Mas agora, eu entendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e essa morte me torna justificado diante de Deus. Pastor, como é que funciona isso? É muito simples. Eu dobro o meu joelho para orar. Naturalmente. E tem gente que não entende isso. Não há relacionamento entre mim e Deus, porque os nossos pecados nos distanciaram de Deus. Os nossos pecados criaram uma barreira entre nós e Deus. Espontaneamente, pela minha livre vontade, eu dobrar o meu joelho e falar: Deus me ouve? Impossível. O que é justificação? Mas agora, crendo no ato de que Cristo me deu novamente o relacionamento com Deus, eu dobro o meu joelho e falo: Senhor, eu entro em tua presença e faço isso no nome de Jesus. Deus olha para aquela situação e diz: por ele não, mas pelo sacrifício da cruz do Calvário, aleluia, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, aleluia, agora eu tenho acesso, aleluia. Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz: entrai a presença de Deus pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto lá na cruz do Calvário. Quantos glorificam a Deus? Porque fomos justificados pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo pilar que fundamenta a nossa salvação: regeneração pelo Espírito. João 3:3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A regeneração é tornar de volta a condição que um dia tínhamos, mas que foi perdida. Pastor, onde esse modelo está? Lá no Gênesis, antes da queda. A Bíblia diz que o homem era tão puro que ele se relacionava pessoalmente com Deus. Deus descia no Éden e falava pessoalmente com Adão. O pecado desconfigurou o modelo inicial e trouxe toda a consequência que a humanidade vive até hoje. Agora, a partir do momento que a nossa fé em Cristo, que nos justificou, nos introduz novamente a um modelo que pode se relacionar com Deus, a partir do momento que nós experimentamos o novo nascimento. É interessante que esse texto fala de uma conversa entre Jesus e Nicodemos fala: como pode nascer alguém sendo velho? E o texto diz assim que Jesus fala assim: você é mestre e não entende, não tem nada a ver com o nascimento do ventre, mas tem a ver, aleluia, com a fé que tem o poder de regenerar, de fazer com que o homem pecador agora se alinhe novamente ao modelo, aleluia, inicial. Aleluia. Nós, a partir do momento que nós aceitamos a fé, nós aceitamos a doutrina da palavra, cremos, se der tempo, formos batizados, nós estamos sendo reconfigurados,
somos transformados dia após dia, de glória em glória, e haverá um dia que chegaremos à estatura de varão perfeito. Tudo que é corruptível, carne, será revestido daquilo que é incorruptível, espiritual. Aleluia! E nós o veremos como Ele é. Estamos sendo regenerados pelo Espírito Santo de Deus, dia após dia. Terceiro pilar, adoção. Romanos 8:15. Receberam o Espírito que os adota como filhos. Já ouviu alguém falar assim? Não, mas todos são filhos. Depois da queda, todos se tornaram criaturas. A adoção nos faz ser filhos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 8, 9 a seguir, diz: Ele veio para os seus não o receberam, mas todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos o que o recebe a adoção de filhos. A nossa salvação, e eu preciso que você entenda isso nessa manhã, depende única e exclusivamente disso. Nenhuma outra regra. Ela pode ser obedecida dentro de um critério de necessidade, mas ela jamais poderá ser obrigatória para nós sermos salvos. Se alguém coloca qualquer outro fundamento além da fé em Cristo como objeto de salvação, isso é um erro muito grande. Nós precisamos entender que nós só somos salvos por fé. E o tripé que segura, que sustenta essa fé é esse: Cristo é suficiente. Quantos entendem nessa manhã que Cristo é suficiente? Eu quero, na autoridade do nome de Jesus nessa manhã, porque o Espírito Santo está no nosso meio, aleluia, dizer que todo e qualquer tipo de palavra que pode ter sido imposta sobre a sua vida, que te fez se preocupar a respeito da sua salvação, no nome de Jesus ela é aniquilada nessa manhã. Aleluia. Se você crê em Cristo como Senhor e Salvador, aleluia, crê e observe e pratica a palavra, aleluia, nada te impede de ser salvo. E se Ele voltar hoje, aleluia, nós estaremos com Ele na eternidade. Louvado seja Deus. 4, e nós já vamos partir para o encerramento. Regras que não tem base bíblica, que se torna o legalismo moderno. O texto, Lucas capítulo 11, versículo 48: ai de vós também, doutores da lei, Jesus disse, porque carregais os homens com fardos difíceis de transportar, e vós mesmos nenhum dos vossos dedos tocai nesses fardos. Algumas obrigatoriedades, colocando vestimenta como obrigatoriedade para a salvação. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós mulheres, se vistam modestamente, com decência e discrição. Tem umas coisas que nunca entrou e nunca vai entrar na minha cabeça, porque
Existem denominações que até hoje diz que se aquela vestimenta obrigatória da denominação não for usada, a pessoa não pode participar da comunhão, não pode participar de ceia, não pode participar da igreja, não pode participar de um monte de coisa, porque não está na regra da denominação. E isso é um perigo, porque isso é um obstáculo. E manhã de alinhamento ministerial é bom por causa disso. Pastor, qual que é o princípio do Ministério Jireh? O princípio do Ministério Jireh não tem nada a ver com alguma regra que eu vou impor aqui, mas tem a ver com a palavra. Em relação às mulheres, é modéstia, é decência. Porque a mesma denominação que às vezes exige um modelo de investimento, aceita que esse modelo permita que a pessoa ela tenha uma vestimenta de raio-x, né? Que você olha ali, mesmo sendo uma vestimenta que eles dizem que é adequado, mas você consegue através daquilo ali ver o corpo da pessoa inteirinho. Cadê a modéstia? Então o que importa é o modelo e não a modéstia. O que importa é o modelo e não a decência. Quantas das vezes nós em cultos, onde a gente tinha a obrigatoriedade de ficar em cima do púlpito, e tínhamos a fatalidade de olhar para baixo e ora tem a vontade de tirar o terno e falar: por gentileza, fulana, cobre as suas pernas, porque está difícil de ficar aqui em cima. Mas tudo isso está certo, tudo isso é válido, porque está de acordo com o modelo da denominação. Pastor, qual que é a identidade do Ministério Jireh? Em que momento nós vamos precisar dar uma palavra sobre vestimenta aqui? A partir do momento que a modéstia e a decência parar de ser o padrão de vestimento, aí nós precisaremos tratar, se for de forma generalizada, com todos, mas se for de forma individual, chamando no particular e tratando a situação e dizendo: isso não é vestimenta adequada para o ambiente que você está. Estamos na casa de Deus. E qual é a regra, pastor? Modéstia e decência. Quantos entendem isso, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. E aí, com uma interpretação exagerada do texto, proibição de maquiagem e de adornos para as mulheres. 1 Pedro 3:4, em uma parte do versículo diz: a beleza esteja no seu interior. Quando você vai ler o texto, Pedro está dizendo assim: olha, ele não está dizendo você não pode. E aí, me desculpe aqui se eu vou pegar um pouco pesado com algum marido, depois vocês me chamem no particular se vocês acharem ruim. Mas tem homem que diz que a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer o outro, não deixa usar isso, não deixa usar aquilo, só que trata a esposa como um lixo e fica de olho naquilo que ele julgou que está errado de ser vestido, está errado de ser usado. Exclui a esposa de usar, mas o olho dele não sai daquela que usa. E que espiritualidade há nisso? Nós não precisamos estar presos a regras. Pedro está dizendo assim: olha, a vossa beleza, ela não esteja nos seus enfeites externos. Pedro está dizendo assim, não está dizendo não pode usar. Pedro está dizendo não seja isso, mas a sua beleza esteja no que está no seu interior. Pedro está dizendo assim: apesar da sua vestimenta externa, que o seu interior represente algo maior do que aquilo que está sendo demonstrado no seu exterior. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos ter, aleluia, cautela. Nós precisamos entender as coisas, nós precisamos aplicar a palavra.
ela é suficiente para a transformação da vida de qualquer pessoa. Quantos creem nisso, meus irmãos? Glória a Deus. Restrição a atividades cotidianas. Quantas pessoas dizendo: você não pode isso, você não pode aquilo. E uma das maiores dificuldades que eu tive na minha conversão é que eu queria ser jogador de futebol, irmãos. E estava focado nisso. 16 para 17 anos. E era apaixonado por futebol. E alguém disse para mim que era o bucho do diabo. E eu falei assim: mas se for o bucho do diabo, mas não é aí que nós temos que chutar com mais força ainda, né? E criaram um monte de restrição, meus irmãos, né? Atividade física, ela não como excesso para demonstrar uma vaidade corporal. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui nessa manhã. Tem hora que a gente, começando por mim, tá? Tem hora que a gente dá umas brechas pro Satanás, né? Porque a gente não se cuida, a gente não se preserva. A gente caiu naquele ditado que crente só sabe, a única coisa boa que crente sabe fazer é comer. E aí, irmãos, a gente vai se deformando, né? A gente vai abusando do templo do Espírito Santo. E daqui a pouco a coisa fica de um jeito que não fica bom. Não convence a gente. Quanto mais alguém. O cuidado com o corpo, eu não estou dizendo a vaidade com o corpo, tá? Mas o cuidado com o corpo é cuidar do templo do Espírito Santo. Existem certas doenças que elas se agravam pela falta de cuidado com o corpo. E nós precisamos tomar cuidado com isso. E aqui, meus irmãos, tem umas coisas que eu ainda ouço, infelizmente, a gente ainda ouve. E quando ouve, meus irmãos, dá até náusea, viu? É verdade mesmo, sem nenhum excesso de palavra. Revira, mas revira o estômago mesmo. Silenciamento de mulheres. Romanos 16:1. Recomendo-lhes a irmã Febe, serva da igreja. Bom, desculpa a sinceridade. A mulher, quando ela está focada, tem jeito, não vou ter explicação para você aqui do porquê, mas a mulher focada, ela faz tudo muito melhor do que o homem, viu? E tem mulher aí no ministério, meus irmãos, que dá um chocolate muito grande, muitos homens. E pastor Gilmar Santos, eu vi uma explicação extraordinária em um curso teológico. Chegou a seguinte pergunta: afinal de contas, pastor, mulher pode ou não pode falar no púlpito da igreja? Pastor Gilmar Santos diz assim: se a mulher pode carregar o verbo vivo 9 meses no seu ventre, falar em cima de um púlpito é a coisa mais simples que ela pode fazer. A mulher tem, aleluia, autoridade para pregar e ministrar, aleluia, assim como Paulo disse: receba a irmã Febe. Quem é ela? Ela é serva da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Encerrando nessa manhã, meus irmãos, aplicação pastoral. Nós precisamos
aplicar a liberdade com responsabilidade. Repete comigo nessa manhã: liberdade não é libertinagem. Nós precisamos andar na linha do princípio ético e moral da palavra. Dizer que temos liberdade não significa que estamos abrindo exceções para fazer aquilo que a Bíblia condena. Aquilo que a Bíblia orienta nós a não fazermos. Então a liberdade, ela não pode dar lugar para libertinagem. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para a correção e para a instrução com justiça. Deixa eu te dizer uma coisa: a liberdade com que nós atuamos nunca, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, em nenhuma situação, ela dará motivo para que nós não preguemos a verdade, para que nós não pratiquemos a verdade. A liberdade que Cristo nos deu não abre mão dos princípios. O que é pecado na Bíblia continuará sendo pecado. O que a Bíblia aprova continuará sendo aprovado. O que a Bíblia condena continuará sendo condenado. Aleluia. A liberdade não dá lugar para libertinagem. Amém, meus irmãos? Para nós encerrarmos essa manhã, você pode agora, para você esticar um pouco o corpo e se colocando de pé. Evangelho. O Evangelho, ele é simples e transformador. Nós participamos de um treinamento há um tempo atrás e eu achei algo fantástico. Se o louvor quiser já vir aqui para nós adiantarmos. Eu vi algo extraordinário, vi algo fantástico. O pastor que estava ministrando disse assim que entre os voluntários da igreja existe vários tipos de ações. Algumas que têm vínculo direto com o ministério, e alguns que são mais simples. Porta, estacionamento. Ele disse assim que colocou o marido de uma irmã que se cadastrou como voluntário para auxiliar no estacionamento. E esse homem não era liberto. Ele tinha um problema com álcool. Mas como é algo externo, para ele se sentir útil, então ele foi colocado lá. E a vida seguiu, e aquele homem começou a ajudar e instruir os carros de onde estacionar, tudo certinho, daquele jeito. Diz que um dia eles foram almoçar num restaurante, um domingo. E aí, como de praxe, eles chegaram, sentaram, a primeira coisa que ele fazia sempre pedir a cerveja dele. E disse que o garçom veio e ele, como sempre, me dá minha cerveja, por favor. E aí, só que a hora que o garçom saiu, ele olhou para a esposa dele e falou assim: eu vou cancelar a cerveja, não vou tomar não. E a esposa nem raciocinou na hora, estranhou e disse: por quê? É que agora eu estou ajudando no estacionamento da igreja e não posso mais fazer esse tipo de coisa.
Seja sincero. Em um modelo cheio de regras, esse homem teria oportunidade para fazer alguma coisa? Mas a liberdade que o Evangelho dá, na sua suficiência, como objeto de transformação da vida do pecador, aleluia, ele fez de uma ação simples libertar uma pessoa do vício da bebida. E nós precisamos ter esse entendimento. Regra não transforma, o que transforma é o Evangelho. O Evangelho, quando ele tem liberdade, ele transforma. Pastor, qual que é o modelo da Jirê? Nós faremos o que a Bíblia nos manda fazer e não faremos o que a Bíblia não nos permite fazer. Aleluia. Eu creio que nós viveremos um tempo em que o Evangelho terá liberdade no nosso meio, e o pecador entrará por essas portas carregado dos seus pecados, mas sairá dessas portas mais alvo do que a neve, não por causa de regras denominacionais, mas por causa do poder livre do Evangelho que estará no nosso meio. Levante a sua mão assim para o céu. Em o nome de Jesus, com a cooperação do Espírito Santo nessa manhã, eu uso a autoridade que há no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, para desprender a sua mente de toda religiosidade, de todo conceito humano que não conseguiu transformar nem a sua casa ainda, quanto mais a vida daqueles que te ouvem. Em o nome de Jesus, que o Espírito Santo me prepare fisicamente, moralmente e espiritualmente a partir dessa manhã para esse novo tempo que Deus está nos chamando para viver. Aleluia. Que o Espírito Santo nessa manhã nos liberte de toda a religião, aleluia, mas nos chame para o Evangelho transformador que começa em mim. Aleluia. Nada que ainda não me transformou vai transformar alguém. Aleluia. Se aquele que está próximo de você não foi transformado por algo que está acontecendo na sua vida, tem algo errado. Mas nessa manhã o Espírito de Deus está nesse ambiente dizendo, aleluia, eu começo em você e depois eu faço através de você. Louvado seja Deus.